Fala pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso perfil. Vamos dar continuidade à minha história como testemunha de Jeová. Agora a parte 11. Vou falar um pouquinho sobre da minha estada lá na congregação lusitana, né? Depois que eu saí da Califórnia, aconteceu tudo o que aconteceu, que vocês viram aí na parte 10 e na parte 10.5. Então eu acabei indo para a congregação lusitana, né? Mudei para ali, mas demorei até começar a frequentar de novo, 2, 3 meses, porque a gente ficou um pouco afastado, né, em face de tudo o que aconteceu, né, muito tristes, né, chateados, a gente tinha passado por várias perdas ali no momento e ainda aconteceu mais essa de eu perder o privilégio de ser ancião, né, então combinou tudo, nós ficamos muito abalados. Mas comecei a pegar firme novamente, né, na torre de vigia, agora já desperto, sabendo que aquilo ali é só uma podridão, uma religião como qualquer outra, mas me empenhei novamente, porque a minha família estava ali, eu não queria passar, né, para minha esposa naquele momento, ela tinha acabado de perder a mãe, e nós tínhamos a minha filha pequena, né, não queria passar para ela mais uma coisa para ela ficar triste, desanimada e chorar, que nem eu chorava quando eu li o livro do Raymond France. Então ela teve bastante depressão. Então eu achei por bem não sobrecarregá-la, né, com mais esse fardo adicional. E, né, fui recobrando o ânimo, fazendo ela a recuperar também. E continuamos, né, voltamos aí no salão, servi aí na congregação lusitana. E quando eu comecei, os irmãos começaram a me ajudar, o irmão coordenador lá, um irmão que eu gosto muito dele, da família dele. Eu vou usar as iniciais dele, EM. É um irmão que a gente tem muito carinho por ele. Tivemos alguns problemas, né, na convivência ali durante os trabalhos na lusitana, né, naquela congregação. Mas coisas assim de conflito, né, de opinião, de entendimento. Mas um jeito muito diferente de lidar, né. Uma pessoa cristã realmente madura. Tem seus problemas, assim como eu tenho meus problemas. Tem seus defeitos, assim como eu tenho os meus defeitos. Mas a gente sempre foi amigo, né? E quando precisava falar uma coisa pro outro, sempre falava assim, ó, tete a tete, né? Não tinha esse negócio de ficar volta a dar, não, que nem a gente fala aqui em Portugal. Mas então assim, na lusitana eu posso falar para vocês que correu assim praticamente tudo bem. Só um fato curioso é que quando eu voltei, né, para a congregação, a trabalhar de novo, para me recuperar, né, em sentido espiritual, mais uma vez, mesmo sabendo que tudo era uma mentirada, mas para manter a minha família, né, junto de mim, né, não passar mais esse sufoco, como eu já disse. E teve um fato muito interessante, eu comecei a ajudar os irmãos, né, como membro ali do SAG. Tinha um irmão que era do SAG, estava precisando de ajuda na contabilidade, eu comecei a ajudá-lo, fazer alguns levantamentos junto com o coordenador da congregação. Aí, uma certa ocasião, nós nos reunimos lá no salão da lusitana, e conta aqui, conta ali, como conheceu, isso, aquilo, outro. E contei para ele a história, né, do que tinha acontecido comigo na congregação Califórnia. E aí sabe o que ele fez, esse SAG? Ele foi lá no salão da Califórnia, né? Ele veio para viver lá na salinha, na casinha do fundo, né? E foi saber com os anciãos de lá quem era o Ricardo. Aí, né, já viu, né? O Ricardo é o que bateu de frente com todo mundo. Então eu estava ali cadastrado para ajudá-los. Na outra semana, quando a gente foi se encontrar, ele não deixou participar da ajuda que eu fazia com eles por causa da minha situação, e ainda puniu, por causa dele, os irmãos da lusitana, o coordenador lá e o secretário foram punidos, né, em certo sentido, chamados a atenção. Aconteceu assim várias coisas por causa desse irmão, que eu posso falar para que é um picareta, um safado também, um sem vergonha, que depois eu vim saber que saiu também agora do privilégio de SAG, é um zero à esquerda, estava mexendo com lojinha na rodoviária de Ribeirão Preto. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o cara era lá da posição lá em cima, né, dentro da organização Jeová, e foi lá embaixo e virou um pária, um lixo, por assim dizer, né, que precisou até ficar com uma lojinha lá na rodoviária de Ribeirão Preto vendendo coisa da China, coisa
pirateada. Para vocês terem uma ideia. E só arrumou rolo em Ribeirão Preto, eu sei de todos os rolos que ele arrumou. Esse cidadão aí, mesmo estando longe, eu sei. Viu? E você não adianta querer fazer graça. Eu vou deixar até o recado para ele aqui. Porque o cunhado dele já tinha sido meu instrutor quando eu era menino. Né? O cunhado dele é o de uma família de pessoas que começaram na organização em Ribeirão Preto lá na década de 1950. Uma das famílias tradicionais, né? Antigas, família boa. E eu não sei como uma família boa daquela deixa entrar uma traça dessa aí no seu seio. Desse irmão aí que é um picareta e um Zé Ruela do caramba. Já aproveitei para dar uma desabafada com vocês aqui. Então foi esse fato que teve, curioso, na congregação lusitana. Do mais, eu voltei a progredir em sentido espiritual, tinha perdido o privilégio de ancião em 2013. Em 2017 eu voltei a ser servo ministerial na congregação lusitana. E olha que interessante, gente. Né? Eu já, como sabia que tudo era uma picaretagem, já tinha assistido lá a Corte Real Australiana também. Né? Fiz faculdade. Entre 2017 e 2018 eu fiz faculdade. Quando eu terminei a faculdade, que ninguém ficou sabendo, né? Quando eu terminei a faculdade, coloquei a colação de grau no meu Facebook. Acho que os anciãos devem ter ficado doidos. Falou assim, pô, meu irmão, o cara serve ministerial, tá fazendo faculdade. Eles nem sabiam. Quando eu fui designado, já estava fazendo já. Porque eu falei, não, agora eu vou fazer a minha vida do jeito que ela tem que ser. Me formei na minha área que eu trabalho, que é a área de seguros, né? Formei numa faculdade aí tecnológica, né? Porque o meu curso só tem nessa área. E fui designado de servo ministerial, servi naquela congregação, ajudei de coração, conheci e fiz vários amigos, irmãos queridos que eu vou carregar comigo no meu coração para sempre na minha vida. Mesmo que muitos deles não queiram mais conversar comigo. Só que eles sabem muito bem quem é o Ricardo. Sabem a minha índole, que tipo de pessoa que eu sou. E ali também eu solidifiquei muitas amizades, né, com irmãos que, por exemplo, da Califórnia, saíram da Califórnia e foram para a congregação lusitana também. Sabe, foi assim uma época, apesar dos desafios, muito boa ao período que eu estive na congregação lusitana. E tanto foi assim que o Ricardo, né, voltou como servo ministerial, sabendo que era tudo uma picaretagem, fazendo as coisas só para cumprir o protocolo, parecendo, né, aquela pessoa espiritual, né, de praxe mesmo. E ainda fui procurado na congregação lusitana para ajudar uma outra congregação em Ribeirão Preto, que eles estavam com falta de servo ministerial. Tinha um, e quando eu fui para lá, esse um ainda foi embora, que é a congregação Guanabara de Ribeirão Preto. E a partir da parte 12, nós vamos contar mais a respeito da minha estada na congregação Guanabara, que foi a última que eu servi, né, ali, e parei depois de vez, né? Minha família despertou e eu parei de vez de fazer parte dessa organização. Eu tenho muitas histórias para contar da lusitana, mas não convém ao caso desses acontecimentos, né, de como foi essa situação com esse picareta aí do SAG, né? Quem não sabe é o servo de associação jurídica, né? Servo de associação jurídica, um safado sem vergonha, que foi assim a coisa mais marcante, né? Aí tem uma coisinha ou outra de conflitos, mas nada muito especial. O especial mesmo é isso, né? Voltar a ser servo ministerial sabendo que tudo era errado, fazer a faculdade e ninguém ficar sabendo. Comecei a dar vazão, né, aos meus objetivos e a minha vida. Montei a minha empresa na área de investigação de sinistros e progredi, né, espiritualmente e em sentido material quando eu estava ali nessa congregação. E depois a gente fala mais na próxima parte. Até lá! Fala pessoal, como vocês? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do perfil. Vamos dar continuidade à minha história como testemunha de Jeová. Estamos já agora na parte 12. Quem diria, hein? Quantas partes vão ter essa história? Pessoal, eu pretendo ser o mais sucinto. Essa parte mais uma e a gente já termina, tá bem? Mas antes de iniciar, né, efetivamente aí a parte 12, falar da minha estada ali na congregação Guanabara de Ribeirão Preto,
Só um recadinho pro De Barba 2.0. Esse cidadão, um testemunha de Jeová escondido, enrustido, né? Um apóstata enrustido, doidinho para sair fora da organização, mas tem medo, né? Talvez deve ter família, alguma coisa lá dentro, vai saber, né? O que esse cidadão tá passando. Mas tá naquele processo de quem quer entrar aqui nos canais e querer confrontar a gente. Então, ele chegou a comentar num dos meus vídeos aí, tô contando a minha história, que eu sou um paga-pau de europeu. Gente, tem que dar risada, né? Porque tem que rir pra não chorar, né? Tem que ler um comentário desse e ficar feliz que você tem a visão para ler, né? Porque o cidadão não tem nenhum argumento convincente, nada que ele pode apontar contra, né, o trabalho que nós estamos fazendo. Aí ele fala uma coisa dessa. Logo você, o De Barba 2.0, pagador de pau do corpo comerciante, que só tá usando barba e esse nick Barba 2.0, De Barba 2.0, porque o corpo governante, né, os seus deuses americanos, para quem você paga o maior pau, deixou você usar a barba, cara. É muita comédia, né, gente? Só essa introduçãozinha rápida aqui, vamos lá para minha história. Então, como eu já tinha falado, né, no episódio anterior, eu fui procurado pelos irmãos da congregação Guanabara para ajudá-los, porque eles estavam sem servo ministerial na congregação. Tinha um só, e esse servo ministerial era, né, dentro das suas limitações, fazia aquilo que ele podia, né? Então fui para lá para ajudar, dar apoio para eles, convidado por eles. Isso é importante que vocês se atenham a essa informação. Eu fui para Guanabara porque eu fui convidado por eles. Eu não fui, de repente eu saí procurando uma congregação que eu queria para prestar ajuda. Não. Né? Minha intenção era ficar na Lusitana ali até não sei quando. Mas eles foram lá procurar o Ricardo, né? E eu, por fim, acabei mesmo, né, sabendo de toda a falcatrua que é a organização das Testemunhas de Jeová, eu aceitei, porque eu entrei num processo, gente, a partir de 2013, quando eu descobri, né, todas as mazelas dessa falsa organização, eu passei por um período assim que eu queria provar para mim mesmo que aquilo ali era realmente errado. E uma da maneiras de provar isso era justamente cumprindo só os protocolos, né? E provei para mim mesmo que designação de ancião servo ministerial não tem nada de Espírito Santo, é só cumprir os protocolos. Né? Como é que pode um cara que sabia tudo, leu o livro Crise de Consciência, viu tudo lá da Corte Real Australiana, sabia de tudo isso, fazendo faculdade e ainda foi recomendado como servo ministerial? Quer dizer, cumprir o protocolo, seguiu o padrão, tá ali. Esse é promovido na empresa. É a mesma coisinha dentro da organização das Testemunhas de Jeová. E eu fui tão bem, mas fui tão bem, que até ser convidado para ajudar uma outra congregação eu fui. Isso é para vocês terem uma ideia de como é essa organização. Sabe? A minha história é um jeito de provar para você, por A mais B, que aí não tem nada de Espírito Santo, nunca teve e nunca vai ter. Existem pessoas boas, individuais, que podem receber a orientação, o Espírito Santo da parte de Deus para ser bons cristãos, porque aí dentro tem, dentro da Testemunha de Jeová tem. Então, com esse mote aí, eu fui para a congregação Guanabara e passei a ajudar ali como servo ministerial. Eu entrei, cuidei das contas, comecei a cuidar das contas, cuidar de balcão e cuidar de mais não sei o que. Parte nas reuniões de serviço, nas reuniões do meio de semana, né? Que mudou, não é mais reunião de serviço agora, até esqueci o nome porque faz 3 anos que eu não piso lá dentro. Vida e Ministério, né? É a reunião agora do meio de semana. Então, é isso. Né? E o que acontece? Como eu comecei a me destacar bem nessa congregação, fui para lá com o aval do superintendente de circuito, inclusive, né? E eles tinham o objetivo de me recomendar como ancião. Os irmãos da Guanabara estavam doidos para me recomendar como ancião e ajudá-los ainda mais, para você ter uma ideia. Isso é a organização. É tudo uma mentira. E o que acontece? Só que nesse mesmo meio tempo eu comecei a ter assim, ganhar o respeito, o carinho dos irmãos naquela congregação. Comecei a fazer amizade com vários irmãos, a ter contato com eles, ajudar os servos, os irmãos que tinham lá dentro, né,
a recobrarem o ânimo e se tornarem varões ali à disposição da organização para fazer, né, cumprir com as coisas dentro da congregação que eles não cumpriam, nem ligavam, né? Talvez é porque estava todo mundo acordado que nem eu, só que eles não queriam, né, tomar a frente. E eu acabei ajudando vários ali. É isso que eu quero mostrar para vocês, gente. Eu ajudei vários irmãos a progredirem em sentido espiritual na congregação Guanabara. Se for mentira, entre aqui, irmão, você que é ancião aí na congregação, que deixava os irmãos lá de escanteio e colocava uma pioneira regular para tomar conta do som, em vez de incentivar os varões. Entra aqui para mim e fala que eu estou mentindo. Depois que eu fui para aí, ajudei ou não ajudei os irmãos? Hein? Fala para mim, é verdade ou não é? Vocês têm humildade para admitir ou não? Inclusive, tem um irmão aí, que ele é o irmão do coordenador, né, do que era antigamente presidente. Né? Eu vou falar aqui o nome da família deles, com não um nome verdadeiro, né, mas um nome que eu vou designar como Girino. Esses irmãos aí da família Girino, tinha um deles lá, ó, pra vocês terem uma ideia, o coordenador viveu aí 40 anos dentro da organização de Jeová, nunca foi porcaria nenhuma. Nunca. Depois que passou aí dos 40 anos que ele foi designado servo ministerial, um cara que nasceu na verdade e que depois foi designado ancião. Sabe? Aproveitou bem o que ele tinha para aproveitar. Aí depois que ele pensou em progredir em sentido espiritual. E o mesmo aconteceu com o picareta do irmão dele, que é outro que só perto dos 40 anos é que começou a pensar em progredir em sentido espiritual, porque eu pegava no pé. Sabe? Sempre falava, incentivava, né? Então, tudo isso para quê? Para falar para vocês o seguinte: depois que nós começamos a ter esse contato, esse achego com vários irmãos na congregação, porque a gente foi para ajudar, então não era, a gente não ficava na patotinha do corpo de anciãos, a gente ficava lá com os irmãos comuns da congregação. Os anciãos que me convidaram começaram a ficar com ciúme. É brincadeira isso? É brincadeira isso? Essa é coisas que só acontecem nessa suposta organização de Deus. Então eles começaram a pegar pelo em ovo nas partes que eu fazia, porque eu fazia os irmãos raciocinarem. Teve uma parte que eu fiz, essa parte eu tenho gravada. Um dia eu vou colocar no meu canal no YouTube, que a minha filha gravou, porque foi uma parte que eu fiz, pergunta e resposta, para dar para minha mãe assistir, que ela estava no hospital, no leito de morte. Na semana que eu fiz essa parte, 2 dias depois a minha mãe morreu. E nessa parte que eu fiz ali, eu não estava nem com disposição para fazer, mas eu fiz por ela, porque ela queria ver eu fazer um último discurso antes dela falecer. Eles foram lá e criticaram, disseram que eu estava pegando pesado com os irmãos, fazendo pergunta, fazendo eles responder, chegar no ponto. Eles não queriam que eu ajudasse os irmãos a raciocinarem e a chegar na resposta. Eu vou colocar essa parte que eu tenho gravada no meu canal no YouTube, depois eu vou anunciar aqui para vocês no TikTok lá assistirem. Então foi daí que começou a minha... eu comecei a trabalhar mais firme ainda para fazer minha família acordar e eu sair fora dessa organização mentirosa. Na outra parte, que vai ser a parte 13, eu vou contar sobre isso. E fiquem atentos ao meu canal no YouTube, que eu vou soltar lá essa parte para vocês verem se eu fiz alguma coisa demais com os irmãos da congregação, fazendo eles raciocinarem. Eu vou contar como foi o desenrolar disso e que foi aí que foi o ápice para mim, que eu falei, não, acabou, eu já sei que isso aqui é uma porcaria, então vamos sair desse trem. Vocês vão ver como foi o desenrolar disso. Não perca a próxima parte, tá bem? Obrigado e até lá. Tchau, tchau. E aí, pessoal, como vão vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso perfil no TikTok. Dando continuidade à minha história como testemunha de Jeová, chegamos então à penúltima parte, a parte 13. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre minha estada lá na congregação Guanabara de Ribeirão Preto. Terminei de falar, a falar da última parte, que os irmãos começaram a encontrar pelo em ovo nas partes que eu fazia para a congregação. E hoje eles que me convidaram, foram eles que foram atrás de mim, me convidaram para ir para a congregação deles prestar, ajudá-los, porque eles precisavam de apoio ali, de servos ministeriais.
já que eles só tinham um, e quando eu fui o que tinha ainda foi embora. Aí ficou só um de novo. Aí tivemos que trabalhar, ajudar outros irmãos a chegar, a atingir o alvo de ser também servo ministerial. Mas aí começou, nessa congregação, comecei a observar que os irmãos da dianteira começaram a nutrir, de certa forma, uma inveja pelo progresso que eu estava fazendo ali dentro e ajudando as pessoas, né? Não sei, eles me procuraram, depois eu fui para lá, comecei a prestar ajuda, eles começaram a ver defeito em mim. Isso é... Por que eu tô falando isso? Eu me importava com isso? Dane-se, que se lasque. A única coisa que me incomodou muito mesmo nessa congregação foi quando eles me chamaram a atenção, 2 anciãos, para falar dessa questão, dessa parte que eu falei para vocês no vídeo anterior. Eu ainda não tive tempo, mas se alguém encontrar meu Facebook, no meu Facebook tá lá o discurso inteirinho, inclusive, né, um discurso que o Anthony Morris faz parte dele, e eu fiz as perguntas e respostas. Depois vocês analisem, se encontrarem meu Facebook, no meu nome mesmo, Ricardo Alexandre Cândido, vocês vão ver lá, né? Eu não tive tempo de subir isso no YouTube, mas vocês vão ver que eu fiz o discurso, raciocinei com os irmãos de forma tranquila, e eles foram me condenar por causa desse discurso. Quando eles fizeram isso, nós já estávamos em meio, né, daquela questão, aliás, estava próximo da pandemia, essa questão aí, né, que foi em 2019, e começou uma coisa atrás da outra. Eu falei assim, realmente, isso aqui não tem jeito mesmo não, é coisa de homem. Sempre soube e ainda fiquei aqui esse período por causa da minha família, mas agora eu quero tirar minha família disso. Então comecei a trabalhar. E aí comecei a perder reuniões, a não fazer as coisas com muito zelo, e aí começou a pandemia. E aí na pandemia, meu amigo, eu só deixava a tela preta e só aparecia quando eu tinha parte. E uma dessas partes que eu tive dessa pandemia, rapaz, olha só para você ver o tamanho da inveja e o tamanho da incapacidade intelectual, o analfabetismo intelectual desses anciãos. Teve uma parte que eu fiz por perguntas e respostas e, né, tava começando aquela questão do Zoom, né, os irmãos às vezes ainda ficavam meio com medo, não sabia como levantar a mão e tal. Você tinha que fazer um incentivo para os irmãos se sentirem à vontade. E eu, como tinha facilidade nessas coisas, né, essas partes de informática, isso e tudo e tal, e no discurso eu fiz, tô ali, faz a pergunta, tal. Aí teve uma pergunta que eles ficaram meio assim, não levantavam a mão. Eu falei, vamos lá, irmãos, tá fácil. Fui, né, reduzindo a pergunta, né, para que os irmãos conseguissem participar. E aí eu falei assim, quem quer dar uma palhinha? O que é dar uma palhinha para você quando você está fazendo um discurso? Pense você aí, quando alguém está te fazendo uma consideração por perguntas e respostas. Quem quer dar o início, quem quer dar o primeiro comentário. Vocês acreditam que fizeram uma reunião 2 anciãos para falar para mim que na minha parte, quando eu fiz, eu falei, quem gostaria de dar uma palhinha? Vocês estão vendo o nível que chega esses anciãos da inveja e da prepotência deles quando eles veem uma pessoa que faz as coisas com amor, com carinho pela congregação e pelos irmãos? Foram me chamar a atenção por causa disso. Aí chegou nisso aí, eu falei assim, não tem jeito, esses irmãos é muito analfabeto. Depende de aonde você e o contexto que você está usando. No contexto de música, quem quer dar quem pode dar uma palhinha? Quem vai introduzir a música, quem quer dar uma palhinha, dar um começo, tocar um pouquinho ali daquela música, né? Eu não sei por que foram me chamar a atenção, porque eu falei palhinha para chamar os irmãos para comentar. Isso é só para você ver. Eles me procuraram, depois começaram a pegar pelo em ovo no que eu fazia. Isso aí também já foi uma das coisas, né? Eu já estava saturado, já há muito tempo, né, esperando a oportunidade de tirar minha família ali de dentro. E na pandemia surgiu, e na pandemia minha família teve acesso a outras informações, documentários e coisas na TV a cabo que colocaram a organização exposta como ela realmente é. Eu só deixei minha família ver e depois a gente conversava e fomos chegando à conclusão juntos que aí não era o lugar para nós estarmos como família, porque era uma organização que fala de Deus, se diz a única verdadeira, né, a única
certinho, a última bolacha do pacote, e chega lá pelas costas, tava com um monte de falsidade, de coisa escondida. Fora aquilo que nós já vivenciamos na organização como um todo, né, na nossa experiência aí. Pessoal, então foi aí que começou realmente a derrocada, né, o rumo à nossa saída. Aí eu comecei realmente a faltar às reuniões, aí eu comecei a deixar a barba crescer, e teve até uma vez que eu fiz um discurso, uma apresentação no meu outro canal que eu tenho, que eu ensino a minha profissão, da área de regulação e averiguação de sinistros, e eu fiz de barba. Aí os anciãos queriam me pegar, né, porque fazer de tudo para me remover do privilégio, para eles terem razão. Aí o coordenador lá, né, o Gerino, entrou em contato comigo, passou até a sentinela lá. Ó, irmão, você não pode ter barba, você serve ministerial, tá com barba, não sei o quê, papapá. Eu falei, irmão, vem cá, e aonde você viu que eu tava com barba? Ah, mas tem um vídeo seu lá no seu canal no YouTube. Eu falei, então, irmão, e aí, a organização agora mandou alguma carta mudando a orientação? Vocês podem repreender, chamar a atenção de alguém porque tava de barba ou fazendo qualquer outra coisa com base num vídeo? Até onde eu era ancião, no KS, não tinha essa instrução. E aí, o que você me diz? O bicho colocou o rabinho entre as pernas, não tocou mais no assunto. Mas eles queriam me remover do privilégio de qualquer forma, né? O que fizeram? Passaram uma vez uma outra mensagem: ó, Ricardo, você não está cuidando bem da sua família, então nós vamos remover você do seu privilégio. Rapaz, aí eu apelei. Aí eu fiquei bravo. Quem são eles para falar que eu não cuidava da minha família? Saber se eu cuidava ou não cuidava da minha família. Um homem que colocou até dentro da sua casa o sogro com Alzheimer, com problemas graves de saúde, tomou conta dele. Um homem que tomou conta da mãe até os últimos minutos, porque estava com problema, teve problema de saúde, morreu com câncer. Um homem que pegou a sogra no colo para colocar dentro de uma ambulância para levar para o hospital porque tinha câncer. Cuidou de todos esses velhinhos. E os caras vêm falar que eu não cuidava da minha família? Aí o Ricardo apelou, velho. Liguei pro tal do Girino, falei para ele, seu irmão, o negócio é o seguinte, vocês querem me tirar o privilégio? Tira o privilégio, irmão, faz o que vocês têm para fazer. Vocês vão dormir com a consciência mais tranquila? Vocês vão conseguir orar a Deus e falar para eles, ó, nós fizemos o que era certo? É isso? Vocês têm essa consciência? Manda o pau, faz o que vocês quiserem. Era tudo que eu queria, né? E por fim removeram então eu do privilégio, mas eu já nem tava mais aí, né? E eles achando que o Ricardo tava ofendido, preocupado. Pô, pra puta que eu pariu. Quando eu parei de ir, quando eu larguei mão que eles começaram a me procurar, eu tinha discurso para fazer. Na reunião de serviço lá, que agora é a vida e ministério, tinha discurso público agendado. Eu larguei o pé pro alto. A hora que a minha família concordou comigo e viu que aí não servia para nada, ó, tchau, saímos todos juntos e em união, para o pesar aí da congregação, né, porque teve vários irmãos que começaram a procurar a gente, que gostavam da gente, tinham um carinho pela gente, né, viram a gente se afastando e procuraram a gente porque viu que a gente fazia tudo com sinceridade ali. Eu mesmo, né, sabendo de tudo, ainda assim servia com sinceridade dentro do possível, sempre me colocando à disposição para ajudar os irmãos naquilo que fosse possível, né? Então essa foi a minha história dentro da organização das Testemunhas de Jeová, finalizando com a congregação Guanabara. Depois, na parte final, nós vamos contar alguns outros detalhes, algumas coisas que nós fomos lembrando e vamos finalizar por completo essa parte aí da minha história como Testemunha de Jeová. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.